Atenção, a informação acaba de chegar. A Polícia Civil de Marília acaba de prender o segundo envolvido no roubo do malote da agência que trouxe o show da cantora Marília Mendonça no último dia 2 aqui em Marília. Na verdade, foi uma ação rápida de 2 elementos que invadiram o local ali na Avenida das Esmeraldas e se apoderaram dos malotes com cerca de R$40 mil. Você vê aí o Matheus Henrique de Souza, de apenas 19 anos de idade, foi preso pela Polícia Militar com a participação da Polícia Civil no Santa Antonieta, acusado de ser um dos autores do roubo do malote com cerca de R$40 mil, apenas 19 anos de idade. É aquilo que a gente tem debatido aqui, o tráfico de drogas cada vez maior, porque o consumo está cada vez maior, sem perspectiva em termos de formação educacional, porque a criança, o adolescente tinham que ficar durante o período integral na escola e já sendo preparado para o mercado de trabalho. Nada disso acaba acontecendo, sem qualquer perspectiva, é um passo para o envolvimento com as drogas e com a criminalidade. E muitos roubando, furtando, assaltando, como tivemos nesta semana o caso do idoso de 80 anos lá no Castelo Branco, que foi dominado por um casal. Eles já estavam pegando dinheiro, R$2 mil, é claro, para consumir drogas, e não satisfeitos, agrediram fisicamente o idoso com muita violência. Realmente tudo isso é um desafio para as autoridades em termos de Brasil. O que fazer nessa realidade tão preocupante? Bem, diante do momento preocupante da economia, do lado social, do lado político, com a baixa credibilidade do governo Temer, 82% dos ouvidos pelo Datafolha indicando que não aprovam o governo Temer, o governo tenta reagir nesse final de mandato com uma notícia positiva e que vai ser importante para o orçamento familiar e para a própria economia. Serão liberados em torno de 40 bi. Saque do PIS/PASEP liberado para todas as idades. A medida vale até o final de setembro para aqueles que trabalharam entre 1971 e 1988, mas tem que ter mais de 60 anos de idade. Vamos até Brasília. O governo acaba de anunciar a medida que vai ser importante para o orçamento familiar e também para a economia nacional. Vamos a Brasília. Esses recursos da ordem de 34 bilhões e 300 milhões de reais. Deste montante, em torno de 16 bilhões de reais estão nas contas das pessoas que possuem menos de 60 anos e que terão a oportunidade de sacar os valores de suas contas até o prazo limite de 28 de setembro, que é o prazo permitido pelo projeto de lei de conversão que acabou de ser sancionado. As pessoas que possuem mais de 60 anos têm esse direito em caráter permanente, são cerca de 9 milhões de pessoas e nesse universo nós temos valores depositados que somam um pouco mais de 18 bilhões de reais. Aqueles que são servidores, que foram servidores públicos entre 1971 e 1988, devem buscar as agências do Banco do Brasil, ou melhor ainda, buscar os canais de atendimento eletrônicos que o Banco do Brasil vai disponibilizar. Aqueles que eram trabalhadores da iniciativa privada devem fazer a mesma coisa, só que nas agências da Caixa Econômica Federal, da mesma forma, os canais de atendimento eletrônicos que serão disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Nos 2 bancos, o processo de pagamento começa na segunda-feira, dia 18, e vai até o dia 29, num primeiro momento. Depois será retomado no dia 8 de agosto, encerrando-se em 28 de setembro para quem tem menos de 60 anos. Para quem tem mais de 60, simplesmente não encerra, o saque continua aberto, continua disponível por prazo indeterminado. O presidente Caffarelli e o presidente Nelson podem fazer esclarecimentos adicionais. Só que o senhor explicasse
esclarecer para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, o que é de fato o PIS/PASEP, o que abasteceu esse fundo e por que esse prazo de 71 a 88? Teve uma mudança na Constituição? Isso, importante para que não haja uma confusão com o abono do PIS. Entre 1971 e 1988, nós tínhamos esses dois programas que foram unificados em 1975 e o crédito dos valores era feito diretamente na conta do trabalhador. Com a Constituição, isso deixou de ser feito na forma de uma contribuição ao trabalhador e passou a ser feito como contribuição ao FAT, que hoje dá suporte, por exemplo, ao seguro-desemprego e ao abono do PIS. Então, nós estamos falando de contas que estão sem movimentação há 30 anos, desde 1988, que têm os seus valores corrigidos, mas que só eram sacadas em condições bastante restritivas, como eu mencionei, para quem tinha mais de 70 anos, quem era acometido por uma doença grave, já estava aposentado ou tinha uma situação de invalidez. Agora tem-se a oportunidade de fazer o saque dessas contas até 28 de setembro, que foi o prazo definido pela lei para quem tem menos de 60 anos e em caráter permanente para quem tem mais de 60 anos, homens e mulheres. Não estamos falando, repito, de abono PIS, estamos falando apenas das contas do antigo fundo PIS/PASEP, um fundo que existiu até a Constituição, portanto, só afeta trabalhadores que estavam na ativa neste período, entre 1971 e 1988. É correto dizer que a procura está sendo pequena? Até o momento, essa procura estava limitada a quem tinha mais de 60 anos. Eu até mencionei o universo, é uma parcela menor. O universo de correntistas com menos de 60 anos é o dobro em quantidade daquele que tem mais de 60 anos. Estamos falando de 16 milhões de pessoas. São as pessoas mais jovens e que possivelmente ainda estão na sua vida laboral, algumas delas, e podem sim ter uma necessidade premente de fazer uso desses recursos. Então, nós vamos monitorar agora como vai ser a procura com esse novo contingente. Secretário, qual a expectativa da equipe econômica e do governo em relação, enfim, aos impactos disso na economia? A gente ainda vive a economia engateando ainda. O que dá para esperar de uma injeção desses recursos na demanda de bens e serviços? Por enquanto, temos que tratar isso como um impacto potencial, porque depende, obviamente, da procura, do interesse demonstrado pelos titulares dessas contas de irem atrás dos seus valores. E aí, estávamos aqui conversando, tanto o presidente Nelson, o presidente Caffarelli, da importância de uma estratégia de comunicação. É fundamental que o cidadão saiba que ele tem esse direito, que ele saiba que ele tem essa oportunidade, especialmente aquele que tem menos de 60 anos, que ele tenha consciência de que esta oportunidade é por um prazo determinado e que ele possa fazer a consulta do valor e, se for de seu interesse, fazer uso desse valor também. Bem, deu para entender então. Então vamos tentar também esclarecer. A medida acaba de ser anunciada. Até a sanção da lei, a idade mínima para sacar o dinheiro do PIS/PASEP era de 70 anos, mas já estava em vigor uma medida provisória reduzindo esse limite para 60. O texto sancionado pelo governo agora há pouco já havia sido aprovado pela Câmara e também pelo Senado. Agora, a idade deixa temporariamente de ser um dos critérios para sacar as cotas do PIS/PASEP. Com isso, até o final do mês de setembro, cerca de 16 milhões de pessoas com menos de 60 anos, que tem um total de 16 bi no fundo, também poderão sacar esses valores. Até o final de setembro. Depois dessa data, só poderá sacar quem tiver 60 anos ou mais. Então tá aí, saque das cotas do PIS/PASEP. 40 bi deverão ser injetados na economia. Qualquer dúvida, o PIS é na Caixa Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Uma medida importante, porque a inadimplência aumentou no Brasil. 63 milhões de brasileiros estão endividados. Recebemos nos últimos dias aqui o Adriano Martins, presidente da Associação Comercial e Industrial de Marília, ele comentava:
O acumulado da inadimplência no comércio de Marília chega a 16 bilhões de reais. E é claro que é preciso enfrentar também essa realidade. Então, quando há uma medida como essa, a expectativa primeiro é de se investir no acerto dos débitos e depois em novas compras, em novas vendas. Uma medida importante, mas é preciso planejamento para utilizar esse dinheiro. Os números não mentem. O brasileiro, grande parte ainda endividada, e é preciso planejamento para acertar os débitos. Tem que jogar o boleto pro alto e sortear qual que vai ser. Devo, não nego e pago quando puder. E é ruim porque você fica com aquela sensação de impotência de não conseguir pagar porque as contas acumulam. Tira uma coisa para pagar e paga outra e depois paga outra e assim vai indo. Eles não estão sozinhos. 45% dos brasileiros ainda não conseguem controlar as próprias finanças, sendo que os mais pobres são os que enfrentam mais dificuldades para organizar o orçamento. A queda na renda e o aumento das tarifas públicas não facilitam a vida de quem recebe menos. E quase a metade parcela o pagamento em vez de juntar dinheiro para comprar à vista e negociar um desconto. Se você tem uma renda, por menor que seja, precisa assumir o controle da vida financeira. Uma tabelinha simples ajuda muito. Numa coluna, coloque o que a família ganha, na outra, os gastos. Cada um numa linha. Não esqueça de colocar os gastos com lazer. Com o orçamento do mês discriminado, o próximo passo é dividir as contas para saber quais devem ser pagas primeiro. Se a coluna de gastos for maior do que a coluna de ganhos, é urgente rever prioridades e definir quais débitos têm que ser mais urgentes e quais podem ser pagos com atraso, sem grandes prejuízos. As contas mais importantes são aquelas que geram cortes de serviços essenciais, como é o caso de plano de saúde e das contas de luz e água. Em seguida, dívidas como o cartão de crédito e o cheque especial, que podem virar impagáveis por causa dos altos juros cobrados. E também os empréstimos, que podem levar à retomada de bens, como financiamentos de imóveis, por exemplo. Vai colocando tudo isso e aí você vai saber, percentualmente falando, onde você gasta mais e menos. E daí você vai poder tirar. Aqui eu posso reduzir. O economista também alerta para os riscos de usar o cartão de crédito ou cheque especial como se fosse um complemento da renda. Cheque especial deveria ser utilizado só em emergência. Não tem que considerar aquilo como um crédito. E para conseguir pagar as dívidas assumidas que não cabem no orçamento, só tem um caminho: negociar. Se um banco está te oferecendo um crédito mais baixo, você vai no seu banco e fala, olha, eu tenho aqui essa taxa. Você quer que eu migre ou não? Agora é hora de sentar, porque a gente tem o menor patamar de juros histórico. Tá aí então, é preciso planejamento para não se endividar ainda mais. E atenção à Câmara Municipal, CPI da carne estragada acaba de confirmar a convocação do prefeito Daniel Alonso. Prefeito Daniel Alonso convocado para prestar depoimento no próximo dia 21. Tudo porque, na semana passada, o ex-secretário da Educação, Beto Cavalari, acusou o prefeito de ser o único grande responsável por tudo o que aconteceu. A compra de cerca de 8 toneladas de carne para a merenda escolar, sabendo-se que não havia local adequado na cozinha piloto para o armazenamento de toda essa carne. E deu no que deu. Tudo se estragou e foi jogado fora. Então, prefeito Daniel terá que se explicar dia 21. No dia 20, deverão prestar depoimento os assessores Levi Gomes, secretário da Fazenda, e o ex-secretário da Administração FADECO. A população cobra explicações do prefeito sobre essa questão. SISU, uma forma do ingresso no ensino universitário. Inscrições abertas. Nesta edição, o SISU vai oferecer mais de 57 mil vagas em 68 instituições. Pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e tirou a nota da redação acima de 0, como é o caso da Tainá, que já está aqui fazendo a inscrição e quer ingressar no curso de enfermagem. Tainá, por que você escolheu esse curso? Na realidade, o curso que eu quero mesmo é medicina, só que a minha nota ainda não foi suficiente para eu poder me candidatar. Então, eu escolhi uma área que é mais próxima à área da saúde, que foi enfermagem, e ainda vou continuar tentando cursar
medicina, tanto aqui no Brasil quanto fora. E você acha que o SISU ele dá mais oportunidades para quem quer ingressar numa universidade pública, em universidades estaduais? Sim, eu acho que é uma oportunidade única para quem não tem certas condições de pagar uma universidade particular ou até mesmo fazer um curso no exterior. Eu acredito que o Enem ele dá várias oportunidades para essas pessoas de realizarem um sonho ou então até mesmo ingressar no mercado de trabalho. Todo o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet por meio da página eletrônica do SISU e totalmente gratuito. É necessário informar o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada. Quanto antes ele se inscrever, melhor ele vai conseguir se situar dentro dos cursos de opção dele. Então a gente recomenda realmente que ele se inscreva quanto antes e acompanhe ao longo do processo.